queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Potência Holística. Essa semana vai ser do jeito que eu gosto, a gente vai ter uma terça-feira super cultural. Estava eu, linda e plena, no Facebook essa semana, procurando conteúdo afro, e daí, do nada, encontro esse homem maravilhoso, uma indicação desse livro, que eu não li ainda, mas vou ler com certeza, Mulheres Insolentes. Aí, não sou boba nem nada, fui lá fuçar e comecei a ver só conteúdo bom, textos musicalizados, tudo a ver com o que eu trabalho lá, uma holística cultural. Aí fui mandar uma mensagem para falar, viu, seu trabalho é incrível e tal. Não aguentei, falei, eu vou convidar esse homem para participar do programa, porque assim a gente já compartilha esse conhecimento, não vou nem correr muito atrás de nada, porque assim todo mundo conhece junto. Então seja muito bem-vindo, Luiz Mendes. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, do seu trabalho, e principalmente desse livro que o nome já me pegou, já fiquei apaixonada, qual foi a sua inspiração, quem são essas mulheres insolentes da sua vida? Bom, boa noite a todos e a todas, né, e a todos também. Eu agradeço o convite. Meu nome é Luiz Mendes, eu nasci numa cidade do interior, no noroeste do estado de São Paulo, São Joaquim da Barra, numa fazenda, lógico, né? E vim para cá ainda novo, né? Problema de família, né? Morte de mãe, essas coisas que sempre pegam as famílias pobres. Aí, aí, aí eu morei aqui na região do Ipiranga, que é a Zona Sul, fui para São Mateus, Zona Leste, e agora moro aqui na região do Belém. Eu comecei a escrever há pouco tempo, né? Por volta de 2012, mais ou menos. Na época do desemprego, eu saía para procurar emprego, e nesse período, né, eu acho que quando a gente começa a andar muito, né, pelas ruas, pelas praças, pela cidade, enfim, a gente começa a observar as coisas, né? Então surgiu ali, nesse período, alguns contos, né, do primeiro livro, que chama Conversa de Encruzilhada. Né? O que é a Conversa de Encruzilhada? A Conversa de Encruzilhada, eu acho que aqui no Brasil, quando a gente fala encruzilhada, eu acho que já está no imaginário de todo mundo, né, independente da sua confissão religiosa. É, a encruzilhada, ela é uma coisa, né, sagrada para o povo negro. Então, a partir dessa perspectiva, eu comecei a construir diálogos ali entre Exu e Jesus Cristo, né? Discutir política, discutir economia, discutir Marx, Keynes, Durkheim, Weber, enfim, dentro desse universo que é a encruzilhada. Né? Os dois, Exu e Jesus Cristo, Jeová e qualquer outra entidade da diáspora aqui no Brasil, discutir proposta para o povo, né? Principalmente para o povo negro. Esse foi o primeiro livro, a ideia do primeiro livro, em 2019. Né? Teve uma repercussão boa, né? Teve uma segunda edição, está esgotado, não tem mais. E depois, né, com a ascensão, desse governo machista, racista, que prega a misoginia, né, e é um fato que já ocorria com as mulheres, principalmente as mulheres de preto, ao longo da história, né, surgiu, né, a ideia de estar construindo também um outro livro chamado Mulheres Insolentes e Outros Contos, né, que são mulheres que afrontam o Estado, né, que afrontam o regime, né, independente, né, da sua situação econômica, da violência que são praticadas contra ela dentro do seu próprio lar, na rua, no trabalho, mas são mulheres que afrontam, são mulheres que lutam, são mulheres insolentes, né? Então essa foi a ideia desse livro, Mulheres Insolentes, que é esse aqui, ó, né? Que a capa e os desenhos internos foi feito por uma mulher, por uma artista plástica chamada Surama Cagiano. É isso, mais ou menos, a ideia do livro, né? Mulheres Insolentes. Eu não sei se eu me fiz entender. Ilustração lindíssima, linda ilustração. Sim, sim, muito bonita mesmo.
Aliás, eu E eu sugiro queria... até que vocês sigam o Assurama Casiano. Sim, vamos seguir sim. E eu queria saber de você, Luiz, o seguinte: a atual situação, né? Principalmente para a mulher preta, que ela é mais marginalizada ainda, né? Ela vai Sim, sempre sendo colocada bem à margem. sim, A claro. mulher insolente é um ato de resistência e de sobrevivência? Eu não entendi a pergunta, desculpa. É que começou a chover aqui. Não tem problema, não, eu repito. A questão desse conto, né? Mulher Insolente, né? Sim, Que leva sim. o título do livro. Para a mulher preta, que acaba sendo marginalizada, né? Que vai sempre sendo colocada, né? Em último caso ali. A vida, né? É um ato de resistência e de sobrevivência, no seu ponto de vista? Olha, eu vou dizer mais. Eu vou ser um pouco mais radical. Eu acho que ao longo da história, né, pelo menos aqui no Brasil, né, a mulher, principalmente a mulher negra, ela sempre foi descriminalizada de uma forma violenta, né? Vamos imaginar o seguinte, né? Vamos imaginar a sua a sua captura em África, viajar dentro dos navios cumbeiro de lá para cá, né? Acorrentada, né? Numa única posição ali, acorrentada, e ali sofrer as mais violentas formas, né, de estupro, de violência física. Outras se atiravam ao mar, né? Elas preferiam ver a estrela marinha de Iemanjá do que ver o Cruzeiro do Sul aqui no Brasil, a estrela do Cruzeiro do Sul aqui no Brasil. E aí, chegando aqui, foram para senzalas, né, chicoteadas, violentada pelo pai e pelo filho, sob a complacência do Espírito Santo, certo? E depois, ao longo da história, né, esse país é machista, e para a mulher negra, né, ela é duas vezes perversa, uma por ser negra, ou melhor dizendo, uma por ser mulher e outra por ser negra. Né? Então, eu não tenho dúvida, eu acho que ninguém tem, eu acho que qualquer mente, por mais obtusa que seja, eu acho que vai compreender, se estudar a história do Brasil, se estudar a sociedade brasileira, vai entender que a mulher nunca teve nenhuma forma de ascensão política e social dentro dessa sociedade. Pelo contrário, né? As mulheres sempre foram relegadas às margens da história, principalmente as mulheres negras, as mulheres e principalmente as mulheres negras. Né? Essa é a minha percepção que eu vejo nessa atual circunstância que aumentou mais ainda com a, com a legitimação desse Estado por um governo que prega justamente isso, né? Que prega a misoginia, que prega que a mulher não pode ganhar mais porque engravida, o negro é pesado em arroba, enfim, essas coisas que nós sabemos que vocês, lógico, acompanham diariamente. É complicado, né? É uma espiral que não para. Assim, De jeito nenhum. quando eu vi o título, né, a capa já chamou a atenção e tal. E a Bia sabe, eu sou muito apegada às palavras. E fazia muito tempo que eu não via essa palavra, insolente, né? Eu, nossa, quanto tempo eu não me conecto com essa palavra. E foi tão importante eu ter me conectado dessa maneira positiva, sabe? Deu um impacto tão grande em mim. Porque quando eu olhei para o livro, eu já identifiquei ali aquela força feminina que vem por trás. Eu já sabia o que viria ali, né? Essa luta, essa Sim. resistência. E a gente normalmente associa ser insolente com uma coisa ruim, justamente por Isso, essa castração. exatamente. A gente tem essa. Quando fala insolente, a gente, né, tem uma outra visão da coisa, né? E eu quis dizer justamente o contrário. Eu E achei incrível. você pode ler um trecho que você goste, algum que te chame mais atenção, compartilhar com a gente um pouco da sua leitura? Claro, claro. Embora eu não sou muito bom de leitura, não,
né? Mas, é claro, eu vou ler sim, eu posso ler, claro. Deixa eu ver aqui. Só para deixar aquele gostinho, assim, de quero mais, Ah, né? Tipo, incentivar o pessoal a comprar o livro. tá. Posso começar a ler? Posso? Pode ler? Ó, são vários contos, né? O livro tem vários contos, né? Texto de contos, né? E um deles, né, chama Quando o Exu Respondeu. Começa assim. Mãe, por que eu sou uma preta fedida? A pergunta da filha cortou como um raio de Yansan o coração de Tina. De certa forma, aguardava aquela pergunta. Afinal de contas, sua filha é uma criança negra. Em sua infância na escola, Tina sempre escutou que seu pai era um preto cachaceiro e sua mãe lavadeira. Vê agora, vê agora a história se repetir com sua pequena filha. Uma filha que considerava um presente do Sul. A história dos homens e mulheres negras das periferias sempre se repete. Tina sempre resistiu como pôde, muitas vezes com pau e pedra na mão. Sua pobreza não lhe permitiu acesso a literaturas de empoderamento. Era filha de lavradores. Sua resistência se dava na rua e, por conta disso, muitas vezes foi expulsa da escola, o que me escapou de algumas surras dos pais. Eles queriam que ela estudasse. No entanto, em anos de resistência, viu que o racismo jamais acabaria com reformas. O racismo é estrutural e hereditário, como uma capitania. Tina foi morar na cidade grande e na primeira transe engravidou. Na identidade da filha, o nome do pai não consta, como sempre acontece com as mulheres negras e pobres. Tina seguiu em frente, mãe solteira e costureira. Interpretava o mundo e as ruas com um olhar ancestral. Não pôde estudar teorias de sociologia. Foi aí que sentiu a dor de sua filha. A sociedade mudou. Aos poucos, o Brasil se fragmenta, como um papel no mar de Iemanjá. Beijou sua filha, colocou-a na cama e depois foi para o seu quarto. Mas Exu viu, quando Tina, na solidão do quarto, pediu misericórdia para sua filha. Também viu quando as crianças brancas da escola não quiseram brincar com ela. O poderoso orixá da comunicação e das encruzilhadas é atemporal. Ele é o guardião das comunidades e protetor das mulheres grávidas. No outro dia, Tina preparou a filha para ir à escola. Logo a perua escolar chegaria. Beijou sua filha e se despediu. Na escola, quando chegou a vez da menina responder à chamada, foi Exu Elegbara que se levantou e respondeu. A sala ficou em silêncio. A professora, que naquele dia usava uma blusa vermelha sob o avental, deu um discreto sorriso dizendo: Laroye, Exu, Mojubá, poderoso orixá. Um raio cruzou o céu e na tecelagem onde Tina trabalhava, ela respondeu: Eparreioiá. E uma leve chuva levou força e vitalidade para o pequeno rio de Oxum que se desabrochava. Esse é um dos textos. Gente, eu tô assim, Uau! arretada. Luiz, como você tem força com as palavras, assim. Tô Que lindo, impactada. que Obrigado. forte. A Tina tem várias caras, né? Porque existem várias Tinas que passam por isso todos os dias. E então, tipo, dá pra gente ouvir você lendo e desenhar essa Tina nas várias mulheres que a gente conhece, né? Essa filha da Tina também, com as nossas experiências. Que força, parabéns, maravilhoso. Eu já vou comprar esse livro que eu já quero para ontem, Obrigado. É sobre isso, né? Eu também já fiquei assim já encantada. Não tem como a gente não se identificar, né? Eu acho que é esse papel mesmo da arte, né? Dar voz, dar cara para as nossas dores, para as nossas vitórias. E assim que eu vi, eu falei, meu Deus, preciso compartilhar. E a sua voz é incrível, então a gente tem uma experiência aqui particular, né, Bia? E vocês que estão assistindo, sua voz realmente é muito incrível. Sorte de quem assistir. Porque
for ligeira, ela volta esse trecho, ela põe o fone, ela fecha os olhos e ela vai viajar. Luiz, tu tem uma voz maravilhosa, homem. Pelo amor de Deus. Tem que botar para jogo essa voz. É a impressão sua. E Luiz, fala uma coisa para mim. Como que foi para você esse encontro com a arte, de você ser um artista? Como floresceu? Porque assim, a gente sente, né, na sua alma essa vibração artística, talvez até esse propósito. Mas quando que você percebeu que você escrevia, que você se identificou com esse tipo de arte? Foi uma coisa mais política? Foi uma coisa mais para você conseguir aliviar? E se você teve resistência ou dificuldade para você conseguir publicar os livros, você percebeu algum tipo de dificuldade em relação à temática para conseguir acessar, ou foi tranquilo? Não. Na realidade, né, quanto a escrever, né, eu já escrevia, né? Aliás, eu sempre conto, né? Eu sempre digo que eu acho que a minha primeira experiência em escrever foi numa escola, lá no Ipiranga, né? Eu me lembro muito bem até hoje que eu acho que todo mundo já passou por isso, né? A professora chega na sala e pede para fazer uma redação, tema livre. Aí eu fiz a redação, tal. Só que eu levei um zero, né? Porque a professora não acreditou que eu tinha feito o texto, né? Ela imaginou que ali na classe eu já havia copiado de algum local. Eu não tive nota. Aí eu parei, né? Eu nunca mais escrevi. Embora eu lia, eu gostava de ler muito gibi, né? Enfim, livros, né? Eu trabalhei numa editora, né? Eu tive contato com muitos livros, eu lia muito. Aí calhou por volta de 2012, né? Como eu havia dito antes, eu fiquei desempregado. Aí nesse período, né? Eu saía da região que eu morava para procurar emprego no centro de São Paulo. Aí depois você ficava na praça, andando a esmo, né? Desempregado é assim, isso, né? Você começa a andar a esmo. Você anda aqui, anda ali. E foi nessas andanças que eu comecei a escrever alguma coisa, né? Ver o comportamento das pessoas na rua, no ônibus, né? No bairro, né? Ver os diálogos, né? Que é interessante, né? Que quando você para e começa a observar, né? Você aprende. Eu acho que o dom nosso, que a gente se perdeu muito, é a gente entender a rua, né? Observar, é interpretar a rua. Eu acho que essa coisa nossa de racionalismo, a gente se perdeu muito dentro disso. E foi aí que eu comecei a escrever alguns textos, alguns diálogos, né? Que foi uma série que eu produzi chamada Conversa de Encruzilhada. Dentro dessa Conversa de Encruzilhada, né, a gente tem Exu dialogando com Jeová, dialogando com Cristo, dialogando com Tupã, dialogando com Shiva, dialogando com Malcolm X, Bob Marley, com Rosa Luxemburgo, com Olga, né? Exu discutindo política, né? Porque qual que é a ideia desse primeiro livro? É buscar o diálogo, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Que as pessoas esquecem que no mesmo navio tumbeiro, no mesmo navio negreiro que veio o Exu, veio Jesus Cristo também, né? Porque o capitão do navio era um católico, fervoroso. Então, Jesus Cristo veio com ele no mesmo navio tumbeiro que veio Exu, que veio Ogum, que veio Xós, que veio Xangô, que veio Nanamburuquê. Enfim, vieram junto ali. Houve a separação quando Cristo foi para a Casa Grande e os orixás acompanharam seus filhos na senzala e posteriormente nas lutas dos quilombos, né? Mas os dois vieram junto. Claro que com o decorrer do tempo, esse mesmo Cristo que estava na Casa Grande, que apoiava o feitor chicotear as costas do escravo, esse mesmo Cristo se rebelou nas periferias através das teologias da libertação, né? A gente tem que entender isso também, né? Quando a gente fala Cristo, a gente tem que também tomar cuidado para não é esse que está aqui. A gente está falando daquele que estava nas periferias discutindo marxismo junto com os padres da teologia da libertação. Então as pessoas esquecem isso, né? Que no mesmo navio negreiro que veio o Exu, veio Jesus também. E aí, qual que é a ideia desses diálogos? Né? Porque, veja bem,
né? Nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, independentemente de nossa confissão religiosa, você pode ser do candomblé, eu posso ser evangélico, ele pode ser católico, ele pode ser nada, mas quando saímos de casa, a gente produzimos junto para o capital na fábrica. Independente de nossa religião, nós produzimos junto. E por que não a gente não discute juntos os nossos problemas nas periferias? É porque a gente não discute juntos o problema racial, o problema da misoginia, o problema da criança e adolescente, do idoso, do nosso direito trabalhista nas periferias, né? Ou seja, para produzir, a gente está junto. Agora, para discutir as nossas questões nossas, não, eu não vou discutir com ele porque ele é do candomblé, eu não vou discutir com ele porque ele é evangélico. Então, a ideia do livro é buscar o diálogo. Eu acho que não tem nenhum problema isso de discutir política com Cristo. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Não tem nenhum problema de Jesus Cristo de discutir política indígena com Tupã. Qual o problema de Cristo ir lá discutir com ele? Não há nenhum problema quanto a isso. Então, a ideia desse primeiro livro é isso, é buscar o diálogo, enquanto é tempo. Porque vai chegar um momento que não terá mais tempo para diálogo. A gente percebe isso. Eu não sei se eu me fiz entender, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Mas é isso. Essa foi a trajetória. Respondeu perfeitamente. Assim, quando você tiver a oportunidade, Luiz, de assistir outros programas nossos, você vai ver que eu e a Bia, a gente sempre bate nessa tecla de a necessidade da gente aprender a ouvir, a observar. Acho que nós, como terapeutas, a gente tem que levantar sempre essa mensagem. E o que eu achei muito interessante também na sua obra é essa questão do uno mesmo, né? Da pluralidade, que hoje em dia é muito se discutido o lugar de fala, mas é incrível como quando você consegue se posicionar, você tem o jeito certo de falar. Então você fez um livro falando sobre várias religiões, vários pontos de vista, outro homenageando mulheres, falando sobre mulheres, e a gente se sente representado, né? Então, assim, se a gente aprende a se comunicar e se entende ali como uno, né? Todo mundo consegue ajudar um pouco ali o outro, mas é uma questão de se olhar mesmo, né? Enxergar a outra pessoa ali, e para isso a gente tem que observar mesmo. Sim, sim, eu digo mais ainda, porque, olha, não é possível eu, enquanto homem, né, não conseguir enxergar na minha filha, nas minhas irmãs, que eu tenho 3 irmãs, nas minhas amigas, nos meus colegas, nas minhas colegas de trabalho, né, os problemas que elas passam dentro dessa sociedade, né? É impossível eu não conseguir enxergar isso enquanto homem, né? Obviamente, é claro, né, que a gente é claro que existe todo um processo para estar chegando nesse estágio, que eu concordo, né? Eu acho que não é de uma hora para outra que a gente consegue chegar nesse estágio de visualização do problema do outro, né? Mas enfim, né? É impossível eu, né? Aliás, muitas me perguntam, né? Mas qual que é o seu lugar de fala do livro? O meu lugar de fala é enquanto um homem que observa o que está ocorrendo na sociedade. Eu não sou cego, eu enxergo, eu vejo. Então, esse é o meu lugar de fala. É isso que eu discuto. É que você falou, lugar de fala é uma questão que, na verdade, as pessoas precisam se apropriar desse entendimento, né? Porque o que eu percebo muito, eu não sei se você concorda comigo nesse ponto de vista, é que assim, se a pessoa não tem esse entendimento, ela ultrapassa e ela passa por cima dos outros, determinando o que pode, o que não pode, o que deve sentir, o que não deve sentir. Então, tipo assim, e aí quando as pessoas cortam e falam, olha, esse espaço não é seu, de ditar o que é certo, o que é errado, o que se sente, o que não se sente, aí a pessoa se dói com aquilo, né? Ela fala, então não vou falar mais nada e tal, não sei o quê. E aí é onde a gente tem um monte de gente que vê muitas barbaridades, não se posiciona, não fala nada, faz vista grossa para as coisas que estão acontecendo, se acumulam desgraças, se acumulam coisas horrendas, e as pessoas ficam meio que à espera desse Messias vir
resolver as coisas para todo mundo, algo que está nas nossas mãos também resolver, algo que está ali nas nossas vistas e se posicionar de uma maneira correta, justamente para começar a resolver os problemas, né? Não sei se você enxerga dessa mesma maneira. Não, eu enxergo, eu vejo, é exatamente isso. Aliás, você foi bem mais didática do que eu. É exatamente isso. Eu imagino isso. É isso, então, assim, é uma mensagem tão potente, né, que se passa. Eu também vejo muito isso, eu acho que a gente se abster dos problemas, né, é compactuar com eles. A gente tem que caminhar para essa evolução mesmo, assim, tipo, como que eu posso compartilhar para fazer algo positivo, para ter um entendimento, né, para com esse uno, realmente não ultrapassar, né, porque, assim, nós somos o todo, mas não somos individuais, eu sempre bato nessa bandeira, né, a nossa identidade, ela é sempre única. Então, a gente precisa mesmo, e assim, eu fiquei muito honrada de trazer esse exemplo, que é, assim, potente é a palavra mesmo, assim, desde o primeiro momento que eu vi, me tocou, vou acompanhar o seu trabalho, assim, sempre. E queria que você divulgasse um pouco, então, das suas redes sociais, do seu livro, onde a gente encontra, do seu trabalho, como as pessoas fazem para entrar em contato com você. Não, assim, né? Facebook, né? Luiz Mendes, né? Luiz com S, né? Luiz Mendes, no Facebook. E no final geralmente no final dos textos, que eu não sei de cor, né? Eu coloco sempre o número lá daquele Instagram, né? Eu sempre coloco lá. E o livro, né? Ele saiu pela editora Essencial. É só entrar no site da editoraessencial.com.br que vai estar lá o livro. O, o, o outro livro, Conversa de Encruzilhada, né, será relançado também por essa mesma editora dentro de alguns dias. Assim que for lançado, obviamente eu vou estar avisando vocês. Né? E, claro, vou estar colocando nas redes também. Gente, por favor, siga ele. É @Luiz Mendes 5230, tudo junto no Instagram. Já achei, já estou seguindo já. Ligeira! Gosta assim. E eu não posso deixar de citar aqui, né, a generosidade da Surama Caggiano em ter feito a capa, né, e o desenho dessas mulheres na capa do livro e dentro também das imagens internas que acompanha cada conto dentro do livro. Se vocês também puderem acompanhá-la no seu Facebook, que é Surama Caggiano, né? E a diagramação foi feita pela filha dela, pela Júlia Caggiano, né? Eu agradeço muito também por você estar acompanhando ela. É uma artista plástica espetacular. Máximo respeito a ela. Com certeza, a gente vai seguir com certeza. E digo mais, Luiz, assim que a gente lê, porque assim, você viu que a Bia já ganhou uma leitora aí também, né? Assim que a gente lê, não digo nada, se a gente não falar, Luiz, volta, por favor, que a gente leu, quer conversar agora sobre os pontos que a nossa cabeça está borbulhando, porque um trechinho que você leu, a gente já foi impactado. Então, imagina a experiência de você ter o livro na mão e fazer essa imersão mesmo, né, Bia? E eu já achei aqui o Instagram da Surama, é Surama Caggiano com 2 Gs. Isso. E ela tem, gente, um trabalho muito lindo também. Tem aqui um trabalho que ela fez de mosaico. Não sei se a câmera vai pegar por conta do. Um pouco mais para cima. Ai, que lindo! Que é maravilhoso, assim, né? Então, tipo, eu vi como uma parceria muito forte, né? Porque ela trouxe a ilustração para o livro, né? Uma ilustração fortíssima, uma energia fortíssima, com textos ali arrebatadores, com contos arrebatadores. Então, é sucesso puro. E eu acho que todo mundo deveria adquirir. Tomara que saia logo
o Conversa com Encruzilhada, porque agora eu quero ter os 2 livros. Eu quero ter os 2. Nossa, eu tô aqui, ó, tô arrepiada. Adorei. E Spotify, se algum dia você assistir esse vídeo, Spotify, convide esse homem para ter o podcast dele lendo com os contos dele. Porque esses dias eu descobri que tinha um rapaz que ele publicou um livro, e aí cada episódio do podcast é ele contando dos textos do livro dele. Eu acho que, Luiz, na sua voz vai ficar fantástico. Spotify, por favor, contrate esse homem. Então, e você tem as musicalizações, né? Você também mandou, tem, nossa, assim, muito fortes também. Já faz uma parceria com seu irmão aí, ó. Já tem o livro, já tem a musicalização, trending tops lá no Spotify. O que depender da gente, a gente vai divulgar muito o seu trabalho. Assim, eu não tenho nem o que dizer, Luiz. Muito obrigada por essa jornada que você fez, trazendo esse conhecimento, essa observação toda, que você conseguiu transformar em arte para a gente, e a gente está conseguindo compartilhar, né, para o mundo. Então, são várias conexões, assim. Eu acho que nada acontece à toa, a ilustração é completamente assim perfeita, em sintonia com a energia do que eu vi do livro. Então, só agradecer mesmo que você tenha transformado tudo isso em arte para a gente poder compartilhar. Não, gente, é como eu digo, é como eu disse antes, né, e eu reafirmo aqui, né, eu que agradeço muito o convite, né, até porque vocês não sabem o quanto é caro, né, a gente, né, enquanto escritor, enquanto artista, né, está sendo chamado para discutir essas questões, né? Então, nossa, eu que agradeço muito, né, eu que agradeço muito o convite. E desde já eu já estou à disposição aqui para qualquer bate-papo, para qualquer conversa, né, ou para qualquer, né, lançamento aí na sua região. A gente dá um jeito, a gente pega um trem, um ônibus aqui, a gente vai e lança, né? É isso, e eu que agradeço muito, né? E agradeço também a Surama, né, pelas imagens, o meu irmão também, Binho Mendes, né, que sempre é interessante, né, que ele é evangélico, né? Ele é evangélico, ele pega as minhas músicas, fala de Exu, essas coisas todas, ele faz música, né? É isso que a gente sempre fala, é o diálogo, né? Nós temos que ter esse diálogo. Né? Eu agradeço a ele também pela o projeto. O projeto é separar a gente, mas aí é que eles não sabem que o segredo é a união, né? Exatamente, lógico. Gente, muito obrigada pelo bate-papo de hoje, foi incrível. Se você ainda não se inscreveu no canal da TV Abrate, se inscreva, clica lá no inscrever-se, clica lá no sininho, ativa as notificações. A gente está com uma programação incrível. Acompanhe o Luiz nas redes sociais, acompanhe, compre os livros dele, prestigie, são textos incríveis. Melzito, obrigada por essa descoberta, amiga, porque eu vou falar assim, essas conexões que enchem, que deixam o nosso coração quentinho, né? Estamos aqui para isso, né? Ser semente, se conectar. Enfim, foi uma honra participar. Vocês viram que eu já comecei toda feliz. Falei, a terça que eu gosto, do jeito que eu gosto, muita cultura, muita conexão. Segue a Bia no Instagram, gente, porque, meu Deus, a Bia tá postando umas artes maravilhosas. Não perde lá, @BiaAntônio com H. Vai lá, segue o Luiz, acompanha o trabalho dele. Me segue também no Instagram, já que você tá aí, @mel.kimani. E comenta o vídeo aqui, ó, nos comentários do YouTube. Vai lá, clica no sininho, porque senão vocês não recebem as notificações, vocês sabem como que o YouTube é. Acompanha a programação mesmo da Brás, que ela tá incrível. Vocês viram o programa de hoje, né? Então imagina, a semana inteira conteúdo bom. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, Bia? E a gente se vê no próximo programa. Tchau! Beijo, tchau. Obrigada, Luiz! Tchau.